Excelente dia, meus amigos! Hoje eu venho completar um pouco daquele último vídeo que eu fiz, onde eu estava falando de religião versus religiosidade. Eu venho completar um pouco daquele raciocínio. Eu senti que tem algumas coisas que eu poderia estar adicionando lá, e também já puxar para o assunto de hoje. Então, naquele vídeo eu estava falando um pouco, né, sobre como a religião e a religiosidade são abordadas hoje, atualmente. A gente escuta muito sobre isso, sobre como a religião pode ser alienadora, né, através da idolatria, através de ídolos, e é, a gente estava comentando sobre esses pontos. E eu finalizei o vídeo falando ali sobre a oração, né? Orar mais ação. E daí eu senti que estava faltando um pouco sobre essa ação, né? Sobre como orar e agir fazem a diferença, né? Assim, para mim, eu vou falar um pouco da minha vida. Para mim, no meu processo de transformação, na mais recente, onde eu estou cada vez mais firme na busca da plenitude dentro de mim e aquele conhecimento pessoal, é, a ação veio muito com a questão da decisão, né? Eu tive que tomar algumas decisões da minha vida e agir, simplesmente agir para poder conseguir fazer a transformação, para poder experimentar coisas diferentes. É aquele velho ditado que a gente escuta aí: se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes, né? Então, isso tudo veio a partir da ação. Eu tenho um tópico que eu vou gravar depois para falar sobre transformação, né? Como que eu fiz tudo na minha vida e ainda estou em processo, e acho que todos nós estamos, né, em processo de crescimento e uma transformação contínua, né? Uma prosperidade e crescimento em todas as áreas. Mas nesse ponto eu queria falar mais sobre como que a ação de plantar sementes ela foi primordial, né, na minha vida, e sem deixar de orar. Eu acho que talvez trazer um pouco sobre o último vídeo, que eu quis dizer que somente orar não vai transformar a sua vida, e realmente foi isso que eu quis dizer, mas eu quis salientar que você precisa, nós precisamos tratar com atitude, né? Tratar com decisões. E sem a ação, a oração pode não ser tão eficiente, né? Como Deus já nos deu, né? Como a gente já tem essa vida maravilhosa, esse mundo maravilhoso que nos foi dado, com grandes oportunidades, e a gente precisa ir buscar, né? A gente tem que ter a atitude de buscar, de querer os nossos objetivos. Então, quando eu estava dizendo que o orar precisa do agir, é exatamente nesse sentido, é plantar sementes, é começar a entender que toda vez que eu começo algo, eu preciso terminar, porque eu preciso germinar essa semente, eu preciso esperar esse fruto nascer. Então, a gente vive plantando sementes, né? Onde você está hoje é um fruto que você colheu, que você está colhendo agora das sementes que você plantou no ontem. Então, colocar essas sementes e regar e cuidar e cada vez mais você crescer com paciência e esperança naquele fruto, isso é o agir, né? Plantar sementes é a ação. Então, quando eu comecei a entender que para eu poder fazer essa transformação, eu precisava sim de uma paz interior, eu precisava de um relacionamento com Deus, eu precisava ter a minha espiritualidade bem definida, eu precisava saber o que é realmente que eu tinha dentro de mim. Então eu fui estudar, eu fui ler, eu fui escutar coisas, eu fui seguir pessoas que realmente tinham meu respeito, ou tinham resultados, ou que não tinham, para ver exatamente o que eu não acreditava também. Então, quando eu conseguia um nível de paz interior, eu comecei a me posicionar. E nas minhas áreas, nas áreas da vida que a gente estava falando,
né, no último vídeo, né, as áreas pessoal, profissional, familiar, afetiva, na área financeira, social, psicológica. Então, todas as áreas da vida, eu comecei a tomar decisões em prol delas. Eu fiz uma autoanálise ali e vi aonde que eu preciso melhorar. Onde que eu preciso plantar mais sementes? Aonde é que eu vou colocar mais ação? Onde é que eu vou colocar mais pressão? E assim, algumas coisas se revelaram. Eu não estava, né, vivendo um bom relacionamento, eu não estava tendo, né, a minha espiritualidade, eu não tinha paz, eu não tinha plenitude, eu não tinha o cuidado com o meu corpo, eu não tinha o cuidado com a minha alimentação, com a minha mente, eu não estava progredindo, crescendo para poder me transformar a pessoa que eu preciso ser para ser grande, né? Que tem uma diferença entre querer, ser, né, e ter. Né? A gente tendo o entendimento que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa ser, né? E depois a gente vai ter. Então, esse plantar sementes, né, foi muito significante para mim. Se você já viu a parábola que fala, né, da semeadura, que fala sobre plantar sementes, é muito interessante, né, que vem de um livro. Eu acho que essa outra descoberta para mim na espiritualidade foi muito interessante, porque eu sempre tive a Bíblia como a Bíblia Sagrada, aquele até medo de pensar em vou ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia é tão grande, são tantos livros, são tantas coisas lá dentro que eu não tenho nem ideia, né? E conforme eu falei na religião católica, né? Acontece não só, mas acho que em todas as pessoas e religiões tem a realidade de não ter muito a afinidade, né, com a Bíblia. Então, para mim, a Bíblia sempre foi aquele livro grosso, aquele livro sagrado que você não podia tocar direito, você tinha que tomar cuidado, você tinha que, né, estar todo envolvido ali em algo. Ou então aquele outro pensamento assim, bom, vou abrir a Bíblia, no que parar eu quero uma mensagem. Eu quero uma mensagem agora, uma mensagem dos céus. Pode ser que aconteça, pode ser que você caia ali bem num texto que vá te tocar, que vá mexer, que o Espírito Santo esteja ali tocando, querendo te mostrar algo. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Pode ser que nada ali faça sentido para você, especialmente com a falta de conhecimento. Então, para mim, a Bíblia eu sempre tive aquele sentimento. O Evangelho, né, onde a gente tem Lucas, Mateus, João, Marcos, enfim, era sempre a mesma coisa, né? Apesar de terem histórias, as mesmas histórias, com linguagens diferentes, roupagens diferentes, pontos de vistas diferentes. Eu sempre via que aquilo ali era tudo muito parecido. O Antigo Testamento era o antigo, coisa velha, coisa que não se usa, não tinha entendimento, não tinha, sabe, muita informação sobre aquilo ali. E eu realmente não tinha intimidade com a leitura, né? Eu não tinha intimidade com a palavra, eu não tinha essa busca incessante por sabedoria, por conhecimento, né? Eu comecei então coloquei isso dentro lá das minhas decisões. Eu falei assim, eu quero ter mais intimidade, eu quero entender mais, eu quero saber mais sobre esse livro, entendeu? Eu não quero ser uma pessoa ou um católico que simplesmente vai à missa ou que simplesmente, né, escuta algumas músicas e rezo sozinho, né? Que a gente escuta muito, né? Assim, eu faço as minhas próprias orações, eu rezo sozinho, eu não, né, não preciso de ninguém, né? Uma vez ou outra eu faço uma oração ali, eu pego um texto, uma palavra,
Então, assim, dentro dessa decisão de eu quero conhecer mais a palavra, eu quero conhecer mais esse livro, rolou uma desmistificação, porque eu fui procurar pessoas que fazem interpretação da palavra. E na maioria delas, nem sempre, né? Não na maioria, mas nem sempre eram pessoas católicas. Ali eu vi pessoas protestantes falando sobre a palavra, eu vi até ateus na internet falando sobre a palavra. Por quê? Porque eu não tenho medo. Eu queria ouvir qual que era o ponto de vista dele, depois buscar dentro da minha fé qual que era o ponto de vista que eu aprendi no passado, qual que é o meu ponto de vista hoje, e levantar todas as dúvidas dentro de mim e sanar, e ir para a batalha, e, sabe, formar dentro de mim qual que é a minha opinião sobre tudo. Então, acho que essa busca do conhecimento na espiritualidade passou muito sobre o conhecimento da Bíblia, do livro, né? Eu escutei até um pastor falar isso, que ele fala muito assim, tem um livro que fala sobre, que ele não fica falando mais Bíblia, porque muitas das vezes as pessoas já têm aversão, né? Assim, nossa, a Bíblia, né? Já vem o religioso pregar, já vem, né, os estereótipos, né, falar sobre religião, e eu acho que é, eu aprendi que os livros são escritos de sabedoria, não somente da Bíblia, mas os livros é um teletransporte, né, do conhecimento, que você mergulha ali em algumas ideias, em um projeto, né, que um certo autor, escritor, colocou para fora dele. Então ali sempre tem sabe, uma realidade de como essa pessoa escreveu, o que ela estava passando por aqui naquele momento, qual que é o background, né? Qual que é a história dessa pessoa, por que ela está abordando tal tema, né? E qual seria a interpretação desse texto, depois qual seria a interpretação para mim mesmo. Então, foi uma outra decisão da minha vida. Eu vou ler, não simplesmente somente a palavra, né? Apesar de ser já hoje eu já considero assim uma das maiores leituras, né? À toa que é o livro mais vendido no mundo. Mas eu decidi que eu ia ler mais, sobre os assuntos que eu gostaria de aprender, que eu gostaria de me envolver pessoalmente, profissionalmente, né? Família, né? Tudo isso eu tomei essa decisão que eu ia procurar, assim como faço hoje. Tenho lido bastante, muito mais do que eu li na minha juventude. Se eu for pegar lá, quando eu fazia segundo grau, eu acho que eu já li mais livro do que quando eu era garoto no ensino médio. Então, sobre a questão da Bíblia, eu fiquei muito surpreso quando tantas coisas começaram a fazer sentido para mim. Tantos textos começaram a me tocar, tantos textos que começaram a mostrar realidades ali de sei lá quantos mil anos que foi escrito e hoje fazia tanto sentido na minha vida, sabe? E tantas palavras que ali eu encontrei e que elas me davam coragem, que elas me davam conforto, que elas me davam paz, né? Que eu estava em busca. Então, tem vários países que a Bíblia é proibida, né? Então, você já pode imaginar, é um instrumento libertador. E depois eu comecei a encarar a Bíblia como um livro mesmo de aprendizado, né? Eu tenho a Bíblia como sagrada, é claro, mas é um livro com vários livros ali dentro. E às vezes você pegar e poder ter a oportunidade de entender, sabe, um livro, eu tenho uma Bíblia de estudos que vai falar ali um pouco da história, né, de quem que escreveu, qual que era o momento que estava sendo escrito, de qual que é a análise de hoje. E é assim, tudo que eu leio, eu pego o que serve para mim, o que eu estou naquele momento aberto para absorver. O que não está eu deixo para trás e simplesmente sigo. Pode ser que depois, num outro momento, eu volto a ler e outra coisa faça mais sentido. Então, sem ficar fechado para o que está sendo falado, sem ficar ali na religiosidade, né, de eu tenho que seguir ao pé da letra o que está sendo dito aqui. Não, a gente tem que interpretar.
a gente tem que absorver tudo que está sendo lido e colocar em prática, que é isso que a gente estava falando, né? A ação, o orar mais ação. Então, para mim, o momento que eu tô lendo uma passagem ali que me toca, eu aproveito ali já para fechar os olhos e conversar com Deus e né, trabalhar minha gratidão, trabalhar esse momento eu e Ele. Então, aproveitando que a palavra está me tocando. Então, essa paz que eu senti e sinto, ela, como trazer ela para a ação? É simples, é só a gente pensar que a paz não é falta de problema. A paz não é você está se sentindo em paz, não é você não ter nenhum problema. Nossa, paz não é preguiça, paz não é você estar deitado sem fazer nada. Pelo contrário, a paz é você ter ânimo, né? Tem até a palavra que fala assim, no mundo tereis aflições, mas coragem, né? Coragem, porque coragem, contudo, tenha ânimo, né? Coragem, tenha ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Essa é a palavra. Então, eu acho que a paz, ela tem dentro de nós, quando a gente fala assim, a paz de espírito, ela não significa que a gente não vai ter problema. Eu tô em paz hoje porque eu não tô com problema nenhum. Tá tudo certo, a família tá bem, os filhos estão bem, a empresa, o trabalho, né? Eu faço o que eu tenho que fazer, tá tudo certo, então eu tô em paz. Não é assim que eu entendo a paz. Eu entendo que a paz é você saber que o problema não vai guiar a sua vida, porque o problema vai existir, os problemas vão vir. Nessa parte da palavra que fala, no mundo tereis aflições, e a gente vai continuar tendo, e assim que você tomar aquelas decisões, o que mais vai aparecer são problemas, sabe? Você vai decidir, eu preciso estudar mais a palavra, você vai encontrar coisas que você talvez não estava preparado, e ali vai ser um problema, que você vai ter que resolver aquilo dentro de você. Então você toma decisões na sua vida que, assim, por exemplo, meu filho vai nascer, e todo mundo vem e fala, nossa, mas é um problema, não vai ter tempo, dorme agora, né? Dorme agora porque você não vai ter tempo de dormir. Faz isso agora porque você não vai ter tempo de fazer. Sabe? Outros já dizem assim, aproveita enquanto é tempo, né? A criança, né? Esse momento é um momento muito lindo ali do bebê e tudo mais. Então, eu vejo criar esses problemas de uma coisa que eu que decidi. Eu decidi, eu quero ter um filho. Então, assim, eu tenho que estar sabendo que vai ter problema e eu tô pronto para resolver. Eu quero ir para cima de resolver os problemas, entendeu? Eu quero crescer. Então, quando eu coloquei dentro de mim essa noção de que problema vai trazer crescimento, eu falei, agora eu só quero coisa difícil. Agora, coisa fácil para mim eu já não quero mais. Por quê? Porque coisa fácil paga pouco, não tem retorno, né? Não tem retorno sobre o investimento. Aquele investimento que você está colocando ali, aquele tempo que você está colocando, aquela energia que você está colocando ali, se uma coisa for fácil, primeiro que todo mundo vai fazer. Então, o retorno já vai ser bem menor. Então, eu decidi, falei, bom, eu quero coisa difícil, né? Eu quero, sabe, eu quero desafios, eu quero trazer cada vez mais desafios e com isso eu já sei que eu vou ter problemas, eu já sei que vão ter dificuldades e eu quero essas dificuldades. Por exemplo, de ontem para hoje eu estou passando uma dificuldade no trabalho, né? Um cliente que está insatisfeito e com razão, um pouco de razão, um pouco sem razão, um pouco de ainda em processo para a gente, né, terminar o que a gente começou. E isso começou a mexer comigo e eu falei assim, não, a minha paz vale ouro, né? Eu não vou perder minha paz e vou enfrentar o problema. E é isso que eu vou fazer hoje. Tem um horário marcado, nós vamos lá, vamos sentar, vamos ter uma conversa franca. Eu tenho a paz dentro de mim, eu ando, porque a paz é Jesus, está aqui dentro de mim, não está fora.
entendeu? Então eu tenho isso dentro de mim, eu vou sentar, eu sou uma pessoa honesta, eu não quero prejudicar ninguém e eu vou realmente expor o que tiver que ser exposto e vou resolver o que precisa ser resolvido, custe o que custar. Vou resolver o que precisa ser resolvido. Então, às vezes a gente coloca na cabeça, eu tô cheio de problema, vou perder minha paz. Não, senhor. Não, senhor. O problema não vai acabar com a minha paz. Se eu tô cheio de problema, eu já fico pensando assim, onde está a oportunidade? Problema é igual oportunidade. Quem resolve o problema cresce, né? É igual locomotiva. Locomotiva puxa vagão. Se você é locomotiva, é ali onde põe energia, você é o maior carro da frente, você é que está na liderança, você é que pega todo o combustível, então você é locomotiva, é para ir para cima, é na linha de frente, entendeu? Então, os problemas, eles vão vir, o peso da locomotiva vai ser difícil, mas vai ter o retorno, vai ter a conquista, vai ter essa semente que já está dando fruto, né? Então, até rapidinho, uma palavra que eu escutei uma vez muito legal, que fala assim que toda árvore que dá fruto, ela recebe ou pedrada ou facada, né? Porque quando ela dá fruto, a pessoa ou vai lá tentar tirar seu fruto, ou alguém, depois que a árvore tá velha, vai cortar, se já não tá dando mais fruto, ela vai cortar, vai ser cortada essa árvore. Então, esse é o sentimento de plantar semente, né? É de ir em busca desse fruto, de ir em busca de trazer resultado através das minhas decisões, através dessa ação que a gente estava falando no vídeo anterior. Então, eu quero trazer agora nesse vídeo um pouco dessa questão da paz, né, e de ir para a batalha, o que não sai daquele contexto da ação, né, de orar e ação, espiritualidade mais agir, sem cessar. Então, quando eu descobri que realmente estava nas minhas mãos, que eu precisava agir no hoje, porque o amanhã estava dependendo do agora, aqui, ó, eu preciso fazer hoje, eu preciso ler hoje, eu preciso estudar hoje, eu preciso tomar novas decisões, eu preciso me relacionar com novas pessoas, tudo hoje, agora, eu tenho que fazer isso agora. E aí, com a vinda dos problemas dessas decisões, porque todas as decisões vão trazer problemas, principalmente se você está tentando coisa difícil. Mas se você coloca essa realidade dentro da sua cabeça que todo problema vai trazer uma oportunidade e que eu não perco, eu sempre aprendo, ou eu ganho ou eu aprendo. A partir desse problema tá vindo um aprendizado, aprendizado e crescimento. Então, a gente que toma a decisão de estar sempre resolvendo problemas, você está sempre aprendendo mais, você está sempre trazendo mais aprendizado para você. Aí tem, né, uma outra fase, que é a fase que eu tô agora, que é repassar, né, que é ensinar. A gente aprende duas vezes. Então, toda vez que a gente está enchendo, né, a gente transborda, a gente aprende mais. Então, eu acredito muito nisso. Então, esse orar mais a ação, eu acho que é muito importante e está separado da paz que eu tenho interior, né? Dessa paz que eu tenho de sentir que eu tenho um relacionamento, de que eu me sinto bem, de que eu estou fazendo as coisas certas, eu estou operando em cada área da minha vida rumo ao crescimento, né? Eu vou entrar nessa batalha com a certeza da vitória, eu não vou ficar com preguiça, né? Porque o que é o preguiçoso? O preguiçoso é o cara que quer salvar a energia. Ele tem energia, mas ele vai salvar. Ele não vai usar a energia dele. Então, essa preguiça que pode te segurar de tomar as decisões, né, que pode te segurar de te levar para o próximo nível, de te levar para o crescimento. Uns chamam de preguiça, outros chamam de zona de conforto, né? Às vezes uma pessoa que está mal, né, você não pode falar que ela está na zona de conforto, porque não está confortável, mas mesmo assim ela está ali. Então, eu acho que
trabalhando dentro dessa mentalidade de os problemas que estão vindo, eu vou crescer com eles e eu vou tomar novas decisões e eu continuo tendo a minha paz, eu consigo atingir o crescimento, eu consigo atingir a prosperidade, que é crescimento. Então, eu acho que quando todos esses problemas, igual esse problema de ontem para cá, né, como eu vou resolver esse problema? Ou então assim, nossa, o mundo tá todo mundo contra mim. Então agora é a hora de pôr mais pressão. Agora é a hora de aumentar o ritmo. Agora é a hora de orar mais e agir mais também. Então agora é a hora de ir para cima. Agora que eu quero. Tá mais difícil, agora deu problema, agora que eu quero resolver. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler, vou estudar, eu vou buscar pessoas que são boas nisso, conversar com elas, entender, seguir, eu vou, sabe, ver palestras, eu vou buscar o conhecimento para resolver esse problema. E eu não vou economizar energia, não é a hora da preguiça, não aliás, não tem hora para preguiça, né? Então, aquele negócio de curtir preguiça, não. Eu vou desfrutar um momento de descanso. Não vou curtir preguiça, entende? Então, eu acho que essa mentalidade de resolver problemas e sem vitimizar, né? Todo mundo inteiro tá contra mim. Ó céus, ó vida, tá tão difícil, é uma vitimização. É a gente supervalorizando os nossos problemas, né? Nossa, mas agora eu tô com 2 filhos, tá tão difícil, né? O trabalho, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo e tudo mais. E a gente vai nessa tendência de que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo. E na verdade, você tomou essa decisão. Você tomou a decisão de ter 1, de ter 2 filhos, você tomou a decisão de estudar para passar naquele concurso, você tomou a decisão de mudar de carreira, você tomou a decisão de mudar de país, você tomou a decisão que você ia transformar a sua vida. Então você não podia esperar menos do que problemas. Você não podia esperar menos do que dificuldades, do que pedras no seu caminho, porque são elas que vão te levar a crescimento. Não tem história de nenhuma pessoa bem-sucedida, famosa, que você for olhar aí no íntimo dela, que você for estudar, você for modelar aquilo ali, que não passou por grandes problemas. Aliás, a maioria dos grandes empreendedores, eles passaram por 1, 2, 3 quebradeiras até eles conseguirem entender que é através do teste, é através do erro e do acerto, é a gente errar em diferentes coisas e continuar fazendo sem parar, plantando sementes, até a gente conseguir chegar onde a gente tem que chegar, até onde a gente simplesmente se depara com a prosperidade, com o crescimento. Você está lá em cima, no outro nível, porque você não parou. Ah, André, mas eu não gosto de coisa difícil, eu não gosto de desafio. Fácil, desiste. Desistir é muito fácil. Desistir é fácil, é easy, é facinho, mas é para fracassado. Você quer ser um fracassado? Então, desistir não é um caminho. As coisas fáceis não são o caminho. O caminho são as coisas difíceis, que tem conhecimento, que tem aprendizado por trás, que tem transformação. Então, hoje eu aplico isso no meu dia, né? Eu quero resolver o problema que eu tenho hoje com alegria. Eu quero chegar com respeito, com alegria, sabe? Sorriso no rosto, da mesma forma de todos sempre, porque a minha paz não está à venda. A minha paz vale ouro. A minha paz está dentro de mim. A minha paz é Jesus. A minha paz é o amor. E como eu tenho esse entendimento de que o difícil vai me trazer o aprendizado, então seja qual for o resultado do que aconteça hoje depois dessa reunião, ali vai ter aprendizado. Ali vai ter mudança de mentalidade, onde eu vou ter que tomar decisões. A partir de hoje, eu vou fazer diferente nesse assunto. Então, colocar essa vítima de lado e falar assim, eu sou, né, igual eu falei naquele outro vídeo, eu sou o protagonista desse filme, né, eu que vou resolver esses problemas através do poder da decisão. Então, através do poder da decisão,
eu quero orar, eu quero agir, mas com paz dentro de mim, continuar plantando sementes. Tá certo, meu amigo? Grande abraço.